Enquanto isso, em Ítaca, os pretendentes, como é óbvio, não sabiam que Telêmaco partira. Pensavam que tinha ido para os campos, para ver como corriam os trabalhos agrícolas, e que lá teria ficado no casebre de algum servo fiel à memória de Ulisses. Não tinham feito caso, portanto, da ausência de Telêmaco e estavam despreocupados, divertindo-se com o lançamento de disco e o arremesso de dardos num local aplanado na frente do palácio de Ulisses, cheios de insolência, como era seu costume. Entre eles estavam Antino e Eurímaco, que lideravam os pretendentes. Nesse momento aproximou-se deles Noêmon, a quem Atena disfarçada pedira emprestada a nau em que Telêmaco partira para Pilos. Interrogando Antino, Noêmon disse-lhe o seguinte: Antino, por acaso você sabe quando é que Telêmaco regressará de Pilos? É que ele partiu na minha nau e agora preciso dela para fazer a travessia até o continente, onde tenho 12 éguas que amamentam mulas ainda indômitas. Destas, precisava trazer uma para domesticar. Assim falou, e os pretendentes ouviram espantados. Nunca imaginaram que Telêmaco teria coragem de partir. Furioso, falou-lhe então Antino: Diga-me a verdade, quando foi e quantos levou com ele? Eram jovens de Ítaca, ou empregados e servos dele? Também isso poderia ele muito bem ter feito. E diga-me agora isto, com verdade, para que eu saiba, se foi à força que ele levou sua nau, ou se foi de livre vontade que você lhe deu. Noêmon, em sua inocência, disse: Dei-lhe a nau de bom grado, e outro teria feito o mesmo se fosse abordado por um homem como ele, com tantas preocupações no coração. Os jovens que com ele seguiram são os melhores desta terra, além de nós, é evidente, e com eles vi também embarcar Mentor, ou um deus com aspecto de mentor. Disso me admiro, pois ainda hoje, ao nascer do sol, vi Mentor aqui em Ítaca, e antes ele embarcara para Pilos. Assim falando, Noêmon deu meia volta e foi embora. Mas Antino e Eurímaco ficaram furiosos. Obrigaram imediatamente os outros pretendentes a parar os desportos. Entre eles falou então Antino, muito irritado. Tinha o coração cheio de raiva e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Amigos, esta viagem foi uma grande façanha que Telêmaco conseguiu. Pensávamos que ele nunca seria capaz de fazê-la. À revelia de nós todos, o rapaz partiu sem mais nem menos, munindo assim uma nau e escolhendo os melhores jovens entre o povo. Ele já começa a ser um problema. Se ao menos Zeus o matasse... Mas eu sei como resolver isso. Vamos agora numa nau com 20 companheiros. Preparemos-lhe uma emboscada. Quando ele passar o estreito entre Ítaca e Samos, que acabe de forma bem triste a viagem que fez por causa do pai. Assim falou, e todos o incitaram louvando suas palavras. Porém, a Penélope não haveriam de passar despercebidos os planos dos pretendentes. Foi o escudeiro Médon que lhe contou, ele que ouvira tudo quando estava no pátio. Atravessou o palácio para dar a notícia a Penélope. Ao vê-lo à porta de seus aposentos, foi isto que ele disse à rainha. Escudeiro, por que mandam você aqui os presunçosos pretendentes? Foi para dizer às servas de Ulisses que interrompam seus trabalhos para prestar-lhes agora um banquete? Quem me dera que fosse este o último jantar deles. Respondeu-lhe então Médon, fiel a Penélope. Quem dera, ó rainha, que fosse isso a coisa pior, mas há algo de muito mais doloroso que os pretendentes planejam. Que Zeus nunca tal coisa permita, pois querem matar Telêmaco quando ele chegar. Na verdade, ele foi em busca de notícias do pai a Pilos e a Lacedemônia. Assim falou, e logo o coração e os joelhos da rainha perderam a força. Durante muito tempo não proferiu palavra alguma. Seus olhos encheram-se de lágrimas. O ímpeto da voz ficou retido. Mas por fim conseguiu encontrar a voz e assim respondeu. Escudeiro, por que se ausentou meu filho? Que necessidade tinha ele de embarcar em naus velozes, que atravessam vastas extensões de água? Foi para que entre os homens não ficasse seu nome? Respondeu-lhe então Médon. Não sei se foi um deus que o incitou, ou se foi de iniciativa própria que decidiu ir a Pilos, para se informar sobre o regresso do pai,
ou então sobre o fim que lhe deu o destino. Assim dizendo, retirou-se, deixando Penélope sozinha. Tomou-a então uma dor dilacerante. Já não lhe aprazia sentar-se em nenhuma das cadeiras que havia no palácio. Em vez disso, sentou-se na soleira do esplêndido aposento, chorando convulsivamente. Ao seu redor, choravam também todas as criadas que, novas e velhas, estavam em casa. Para elas, disse Penélope, chorando sem parar: ouçam-me, ó amigas. Zeus deu-me mais dores do que a qualquer das mulheres que comigo nasceram e foram criadas. Há muito que perdi meu marido, o melhor de todos os gregos, e agora os ventos das tempestades raptaram do palácio, sem notícia, meu filho amado, e eu nem ouvi dizer que partia. E vocês, desgraçadas, não pensaram em me acordar da cama, embora soubessem perfeitamente quando ele partiu da nau? Se eu tivesse ouvido dizer que ele queria seguir esse caminho, ele aqui teria ficado, por mais que quisesse partir, ou então teria me deixado morta no palácio. Respondendo-lhe assim falou a querida ama Euricleia: minha senhora, mate-me com o bronze afiado ou deixe-me viver no palácio, mas não me calarei. De tudo eu sabia. Dei-lhe os víveres que me pediu, pão e vinho doce. Mas com um grande juramento fez-me ele jurar que nada lhe diria, antes que chegasse o 12º dia, porque se desse pela falta dele ou ouvisse dizer que partira, começaria a chorar e a desfigurar seu lindo rosto. Vá antes tomar banho e vestir o corpo com roupa lavada. Depois suba para seus mais altos aposentos com as servas e reze a Atena, filha de Zeus, pois ela poderá ainda salvá-lo da morte. Assim falando, acalmou o choro da rainha e estancou-lhe as lágrimas dos olhos. Penélope tomou banho e vestiu o corpo com roupa lavada. Depois subiu até os mais altos aposentos com as servas e, colocando grãos de cevada num cesto, assim rezou a Atena: ouça-me, filha de Zeus. Se alguma vez neste palácio o astucioso Ulisses queimou para você gordas coxas de boi ou de carneiro, lembre-se agora dessas coisas e salve meu filho amado. Afaste dele os pretendentes, insuportáveis em sua insolência. Assim falando, gritou alto, e a deusa ouviu sua prece. Por sua vez, os pretendentes embaixo levantaram um grande alarido. Tinham ouvido a voz de Penélope, e assim falava um dos jovens arrogantes: a rainha está preparando nossa boda. Nada sabe do assassinato que preparamos para o filho. Mas Antino, furioso, disse: 3 loucados, calem-se, que ninguém vá contar nosso plano à rainha. Levantemo-nos antes em silêncio, para pôr em prática aquilo que agradou a todos nós. Assim falando, escolheu os 20 melhores homens que se dirigiram à nau veloz e à orla do mar. Primeiro arrastaram a nau para a água funda, depois colocaram nela o mastro e a vela, e ajustaram os remos com correias de couro, cada coisa na ordem certa, e alçaram a branca vela. Os escudeiros trouxeram as armas, ancoraram a nau na água e depois desembarcaram para jantar na praia, à espera de que chegasse a noite. Em seu alto aposento estava Penélope deitada, sem alimento, pois não quisera provar comida ou bebida. Na mente, refletia se o filho escaparia à morte ou seria assassinado pelos arrogantes pretendentes. Tal como hesita um leão receoso perante os caçadores que ao seu redor apertam o círculo da morte, assim hesitava a rainha, quando chegou o sono suave. Reclinou-se para dormir. Todos os seus membros relaxaram. Foi então que Atena criou um fantasma, que assemelhou ao corpo da irmã de Penélope, Íftima, que vivia longe em outra zona da Grécia. Mandou o fantasma para a casa de Ulisses. O fantasma entrou no quarto pela correia da tranca, postou-se junto da cabeça de Penélope e assim disse: Você dorme, Penélope, entristecida em seu coração? Os deuses não querem que você chore nem que se lamente, pois ainda regressará seu filho. Nenhuma ofensa ele cometeu contra os deuses. Falando-lhe assim, respondeu a sensata Penélope, suavemente adormecida: Por que veio até aqui, ó minha irmã? Antes não tinha o hábito de aqui vir, pois vive num palácio distante. Você me diz para desistir do choro e do pranto abundante que me atormenta o coração e o espírito.
mas há muito que perdi o esposo, e agora partiu meu filho amado numa nau, tolo, que nada sabe dos esforços ou das assembléias de homens. Por ele choro eu ainda mais do que pelo outro. Por ele tremo e tenho medo. Não vai ele sofrer alguma coisa lá na terra para onde foi, ou no mar. Muitos inimigos conspiram contra ele, desejosos de matá-lo, antes que chegue à pátria. A ela respondeu o pálido fantasma. Tenha coragem, não sinta demasiado medo em seu espírito, pois com ele vai um guia, a quem outros homens pedem para estar a seu lado. Ela é poderosa, é a deusa Atena, e tenha pena de seu sofrimento. Foi ela que me mandou aqui para lhe dizer isso. Respondendo-lhe, assim falou a sensata Penélope. Se é deusa ou se ouviu a voz de uma deusa, fale-me também daquele homem sofredor, de meu marido. Diga-me se ainda vive e contempla a luz do sol, ou se morreu e está já na mansão de Hades, rei dos mortos. Não, sobre ele nada lhe direi diretamente. Se vive ou se morreu, é inútil dizer palavras de vento. Assim dizendo, desapareceu o fantasma pela fechadura da porta e misturou-se com o sopro do vento. Penélope acordou do sono, sentia o coração reconfortado. Na escuridão da noite, finalmente viera a seu encontro uma visão de esperança. Por seu lado, os pretendentes embarcaram na nau e navegaram pelo mar, com a intenção de assassinar Telêmaco. Há uma ilha rochosa no meio do mar salgado entre Ítaca e Samos. Chama-se Astéride. Não é grande, mas tem portos de ambos os lados, com bons ancoradouros. Foi aí que os pretendentes ficaram à espera de Telêmaco.